Oi pessoal, tudo bom? Chegamos a mais um dia e tem muito conteúdo ainda para falar sobre a portaria 2619. Como eu já disse algumas vezes, ela é aqui do município de São Paulo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte dos produtos em si, na parte de armazenamento, a parte de buffet, como tem que ser, temperatura, toda essa parte de cuidado do alimento. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu esqueci de falar, meu nome é Isabelle Kerr, porque eu sou nutricionista, e você está aqui no meu canal. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a portaria 2619, e eu pretendo fazer uma série de várias portarias, várias legislações, para a gente estar sempre atento e com todos os cuidados do mundo sobre essas legislações. Então, se você está aqui é porque você estava assistindo os vídeos anteriores, ou se não, se você clicou nesse, é legal você assistir desde a aula 1 para você estar entendendo todo o conteúdo, tá bom? Enquanto isso vai tocar a vinheta, você curte, compartilha, comenta e me ajuda aí a continuar nesse mundo do YouTube, levando um pouquinho de conteúdo sobre nutrição e restaurantes e padarias e, enfim, todo serviço de alimentação. Tá bom? Vai tocar a vinhetinha, dá uma curtida e é isso aí. Obrigada. Oi, pessoal, vamos lá compartilhando a tela. Hoje a gente vai dar uma puxada maior para a gente terminar a parte que eu queria deixar bem claro na portaria, certo? Então, a gente está indo agora para a parte de preparo e o acondicionamento dos alimentos, tá? Então, vamos lá. A configuração das áreas de pré-preparo, preparo, porcionamento e acondicionamento de alimentos devem possuir um fluxo linear, sem cruzamento de atividade, entre várias categorias e níveis de preparo de alimentos, de forma a evitar a contaminação cruzada. A separação adequada das atividades deve ser garantida por meio físico, com outras medidas efetivas que permitam evitar contaminação cruzada. Então, você tem que ter cada produção, cada pedaço no seu canto, né? Você não pode simplesmente pegar uma cozinha e lá você fazer pão, você fazer limpeza, você mexer com peixe. Então, você tem que ter cada coisa no seu lugar. Então, cada atividade ela tem que ser organizada, ela tem que ser no seu local separado para que não haja contaminação cruzada, tá? É vedado o pré-preparo de alimentos nas áreas externas dos estabelecimentos. Então, você tem um estacionamento, você não vai fazer o seu pré-preparo lá fora, né? Um exemplo simples. As áreas destinadas à seleção e lavagem de vegetais, manipulação de ovos, pescados, carnes e seus derivados crus devem ser separadas das demais por meios físicos ou por outros meios eficazes na forma de evitar contaminação cruzada. É proibido manter à disposição e utilizar alimentos, matéria-prima e ingrediente com prazo de validade vencida, que é o que a gente já tinha conversado ali para cima, né? Então, não pode usar nada vencido ou com produtos mantidos fora a temperatura recomendada pelo fabricante. É proibido manter à disposição e utilizar alimentos com embalagens não íntegras também. Então, nada vencido, nada amassado, nada enferrujado, nada quebrado e sem identificação de procedência. As embalagens impermeáveis dos alimentos devem estar limpas antes de serem abertas. Para remoção de sujidades, devem ser utilizada água corrente e potável. Todos os equipamentos e utensílios que entrarem em contato com material potencialmente contaminado deve ser higienizado antes do contato com o material, tem que ser higienizado antes do contato com a matéria-prima. Então, você tem que manter o equipamento limpo. Você vai usar a maceira, então você tem que estar com a maceira limpa antes de você colocar sua matéria-prima ali, certo? A manipulação dos alimentos prontos para consumo que sofreram tratamento térmico ou que não serão submetidos a tratamento térmico e de fruta, verdura, legumes já higienizados devem ser realizados com os utensílios previamente higienizados ou com luvas descartáveis, utilizados de forma a evitar contaminação cruzada, tá? Aí já está falando dos alimentos prontos.
Agora vai falar um pouquinho como é a higienização das frutas, verduras, legumes e os demais vegetais, tá? Primeiro, você tem que começar. Seleção para retirar as partes e unidades deterioradas. Seleção para retirada de unidades brotadas de sujidade, praga, pitores. Lavagem, você faz a lavada, daquela lavagem cuidadosa, efetuada com água corrente potável, folha por folha, legume por legume, cacho por cacho, fruta por fruta, tá? Então, isso é muito legal, porque muitas vezes o pessoal fala, não, enfia lá o negócio na água, tira. Não, você tem que lavar um por um, entendeu? Aqui tá bem claro que você tem que ser folha por folha, legume por legume, fruta por fruta, cacho por cacho. A desinfecção realizada conforme a recomendação dos fabricantes de produtos saneantes, aí você tem que ver qual que é o produto que você usa e obedecer à rotulagem dele, né? O que eles pedem. O enxágue efetuado de forma cuidadosa da água corrente. Então, depois que você passa no produto, você lava em água corrente, certo? Vamos lá. O que não precisa fazer é esse tipo de desinfecção? As frutas, legumes, verduras e demais vegetais que irão sofrer ação do calor, as frutas cuja casca não serão consumidas, por exemplo, melancia, certo? As frutas, legumes e demais vegetais destinados ao preparo de sucos e vitaminas cujas cascas não serão utilizadas no processo. Aí temos aqui, para a higienização dos vegetais, os estabelecimentos devem possuir utensílios equipados como cubas de material não contaminante próprio para esse fim, para a higienização, resistente à corrosão do tamanho que permita a imersão completa dos mesmos. Porque, por exemplo, você vai lavar muito alface, então não é 1 litro, você precisa de uma cuba que caiba tudo. Os produtos utilizados na lavagem e desinfecção de vegetais devem apresentar a rotulagem, então eles têm que ser regularizados pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e ele tem que estar dentro do prazo de validade. Então, a diluição de cada produto, você tem que ler a rotulagem do seu produto e obedecer a rotulagem conforme as orientações, tá? Outros procedimentos de higienização de frutas, verduras, legumes e demais vegetais podem ser utilizados após a realização dos estudos da validação que comprovem sua eficácia. A descrição da metodologia e os resultados encontrados devem permanecer à disposição da autoridade sanitária. Então, se você não quer usar nenhum produto que você compra, você fala, quero fazer com água sanitária, então você tem que fazer uma POP, explicar exatamente como que é o processo, como que o pessoal foi orientado. Eu acho que é um pouco mais simples você comprar produtos que são autorizados pela Vigilância Sanitária, né? Vamos lá. Os produtos hortifrutícolas minimamente processados devem ser manipulados e embalados segundo parâmetro e critérios estabelecidos por esse regulamento e por regulamentos técnicos específicos. A etapa de dessalgue de carnes e pescados deve ocorrer sob condições seguras. Então, tem que ser em água potável, sob refrigeração de 5 graus e por meio de fervura. O tempo de manipulação dos produtos perecíveis em temperatura ambiente não deve exceder a 30 minutos por lote, tá? Vamos lá. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida de 12 a 18 graus. A manipulação nessa área não deve ultrapassar 2 horas por lote. O descongelamento dos alimentos devem ser efetuados segundo a recomendação do fabricante, tá? Na ausência dessa informação, o descongelamento deve ser realizado em temperaturas inferiores a 5 graus ou em forno micro-ondas ou de convecção, quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. O procedimento deve ser realizado de forma a garantir que todas as partes do alimento sejam completamente descongeladas. Então, o ideal é você fazer o quê? Você ter alguma refrigeração que possa descongelar os seus produtos. Então, você ter uma geladeira para você fazer o descongelamento, você ter a parte de baixo de uma geladeira que você pode usar, você ter uma prateleira de uma câmara, que você consiga
tirar os produtos que você vai utilizar e ela descongela ali em temperatura. É a melhor forma, tá? Porque isso é um problema gigante que a gente tem. Porque eles simplesmente esquecem de tirar com antecedência, vai lá e deixa lá em cima da pia 10 quilos de frango descongelando. Então, isso é errado, é perigoso, não pode de jeito nenhum. Nunca se esqueçam disso, porque isso, infelizmente, acontece muito. Os produtos congelados devem ser preparados segundo a recomendação do fabricante, expressa na rotulagem. Na ausência dessa informação, o descongelamento pode ser realizado direto sob cocção, desde que o modo de cocção assegure o que está escrito no item acima, que ele tem que descongelar todas as partes ao mesmo tempo. Os alimentos que tenham sido descongelados não podem ser congelados novamente, ok? Então, descongelou, gente, tem que usar, tem que fazer de tudo, porque ele não pode congelar novamente, ok? Os alimentos submetidos à cocção destinados ao processo de congelamento devem ser encaminhados imediatamente para o resfriamento forçado a seguir para o congelamento. Isso é quando a gente faz algum porcionamento, a gente faz alguma preparação para fazer o final dela depois. Então, você está fazendo essa pré-preparação, então você tem que usar esse resfriamento forçado para depois seguir o congelamento, para você conseguir, assim, manter o seu alimento realmente dentro dos padrões. O tratamento térmico deve garantir que todas as partes dos alimentos atinjam a temperatura de 74 graus. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico, desde que a combinação de temperatura em tempo suficiente possa assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, com 70 graus por 2 minutos ou 65 graus por 15 minutos. O resfriamento de alimentos preparados podem ser realizados de forma a minimizar os riscos da contaminação cruzada, tá? Sempre o principal ponto é esse. É você diminuir os riscos de contaminação do alimento. Agora vai falar um pouquinho sobre óleo. Então, gordura e os óleos utilizados em frituras não devem ser aquecidos em temperaturas superiores a 180 graus. Tem lugares que a gente mede a temperatura sempre para ver se o óleo não está passando disso. A reutilização de óleos e gorduras só é permitido quando esses não apresentam fumaça ou temperatura de fritura, que tem espuma, resíduo de alteração, cor, aroma e sabor. Os óleos e gorduras devem ser filtrados com filtros próprios, em caso de utilização de fritadeira com filtro. Óleo, a gente sempre tem uma empresa, né, que recolhe o óleo, isso eu já não estou mais lendo. Então, é legal você ver se tem alguma empresa que recicla óleo e para ela estar retirando o óleo que você usa, tá? Os ovos, vamos falar de ovos. Os ovos devem ser utilizados segundo os seguintes critérios. Não é permitida a utilização de ovos com casca rachada ou suja. Deve ser manipulado de maneira que o conteúdo não entre em contato com a superfície externa da casca. São proibidas preparações em que ovos permaneçam crus e mal cozidos. Os ovos devem ser fervidos por 7 minutos e os ovos fritos devem apresentar a gema dura. Nas preparações sem cocção devem ser utilizados ovos pasteurizados, cozidos ou desidratados. Isso é um problemão, porque o cliente chega e fala, eu quero a gema mole. Então, tem lugares que a gente deixa lá uma cartinha explicando que não pode. Se a pessoa falar, não, eu quero, ela assina a cartinha dizendo que ela está ciente dos riscos, porque depois ele pode falar que passou mal, mas não foi uma orientação nossa. Na etapa de reaquecimento de todas as partes do alimento, deve atingir no mínimo a temperatura de 74 graus. Diz que é vedada a utilização de restos alimentares, né? Isso é uma coisa, eu acho que meio óbvia, então a gente tem que lutar por isso, porque muita gente quer reaproveitar coisas que não dá, resto a resto. É proibida a presença de pertences de uso pessoal e objeto, materiais estranhas, como eu já falei para vocês, por exemplo, da bicicleta, que eu tinha falado em algum vídeo anterior. E é proibida a entrada de caixas de madeira. Isso é muito importante, tá, gente? Então, vocês viram que a gente deu uma viajada em vários aspectos aqui. A gente falou sobre ovo, óleo, sobre temperatura, descongelamento, enfim. Essa é uma parte, assim, tem muito material, tem muito conteúdo para a gente produzir, tá?
Embalagem e rotulagem. Aqui já vem para essa parte de rotulagem de alimentos que eu acho que também cabe um vídeo só para ela. Então, eu vou dar uma geral, assim, em algumas partes que eu acho importante, porque realmente eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Aqui vem dizendo o seguinte: a rotulagem dos alimentos embalados na ausência do consumidor devem conter as informações exigidas pela legislação geral. Então, tem que ter na sua embalagem denominação de venda do alimento, lista de ingredientes em ordem decrescente de proporção, identificação de ordem, razão social, endereço, marca do fabricante para alimentos também importados, data de validade, identificação do lote, instrução de preparo e uso do alimento, quando necessário, indicação das precauções necessárias para manter as características normais do alimento. Então, a temperatura que você tem que deixar, quanto tempo que ele fica em tal temperatura. Então, você tem que deixar ali bem específico, tá? Informação nutricional, conforme a legislação vigente, aí somos nós mesmos, sem dúvida. E o registro quando for obrigatório, tá? Os alimentos fabricados, manipulados ou fracionados no local de venda, deixa eu explicar, por exemplo, você tem numa padaria e você tem lá a sua vitrine. Você tem que ter nos seus produtos denominação da venda do alimento, então tem que estar lá Carolina, você tem que ter a marca, a lista dos ingredientes de ordem, a data de validade, o fracionamento e a manipulação, indicação e precauções necessárias das características. Eu coloco sempre os alergênicos, coloco a conservação. Então, isso você tem que ter em todos os produtos, tá? Esse tipo de identificação. Aí, vamos lá. Distribuição, exposição para venda e consumo. Durante as etapas de distribuição e exposição para a venda de consumo, os alimentos e utensílios devem ser devidamente protegidos contra contaminantes de origem química, física e biológica, que possam ser gerados pelos ambientes internos e externos. É vedada a utilização de tecido e outros materiais não sanitários com o intuito de forrar, bancada e proteger alimentos. Então, não pode aquela sedinha, aquela rendinha em cima dos produtos. Não pode, tá? Os utensílios destinados a proporcionar ou servir devem ser excluídos para cada preparação ou produto alimentício e possuir cabos longos, tá? Tem que ser um pegador longo, de forma a propiciar o distanciamento entre a mão do usuário e o alimento. Os ornamentos, plantas, não devem propiciar risco e contaminação dos alimentos. Então, você não vai enfiar uma samambaia em cima do seu buffet. É permitida a utilização de ventiladores mantidos limpos desde que o fluxo de ar não incida diretamente sobre os ornamentos, as plantas e os alimentos. Isso está falando do seu local de exposição, tá? Desculpa. É proibido expor para vender e utilizar alimentos com embalagens violadas. É proibido você vender produtos vencidos. É proibido você vender produtos que sejam amassados, enferrujados, furados, rasgados. Tá? Vamos lá. É proibido expor para venda alimentos que apresentam sinais de descongelamento e recongelamento, tipo sorvete. Então, quebrou o negócio, descongelou tudo, aí voltou, tá tudo mole, você não pode vender daquele jeito, tá? As balanças bancadas esteiras utilizadas para apoio de mercadoria nos caixas de pagamento de produtos devem ser higienizadas de forma a evitar a contaminação. Isso a gente sempre já ensinou, né? E agora o pessoal está fazendo realmente. Os alimentos resfriados e congelados deixados pelos consumidores no caixa para pagamento devem ser imediatamente recolhidos e armazenados. Isso aqui é bem a questão de mercado mais, né? Que o pessoal vai deixando as coisinhas lá, então eles têm que recolher e já tirar rápido, senão eles perdem o produto. É proibido expor para venda em sistema autosserviço alimentos não embalados, exceto vegetais não higienizados, grãos e refeições prontas para consumo imediato servido em restaurantes similares, certo? É permitida a comercialização de carne moída desde que a moagem seja feita obrigatoriamente a pedido da presença do consumidor. Então, por exemplo, eu sou uma padaria, eu quero vender carne moída. Não, você não pode, tá?
Sou um restaurante, quero vender carne moída. Tá, você vai vender, então o cliente ele tem que ver você moendo a carne na hora. Aí você pode, tá bom? O que eu acho absurdo, então não faço. É permitido também a comercialização de carne moída processada e embalada em sistema regular. Então, se você compra de fora, ou se você tem um sistema exatamente de açougue, que você faz tudo bonitinho, e você tem ali o seu produto seja regularizado, então ok, você pode vender. Mas se você não tem todo esse trabalho, você não pode, tá? São vedadas no comércio varejista de carne e manipulação, de preparações com carne moída, adicionais de sal de cura. Então, carne é uma coisa meio complicada. Se você não é açougue e mercado, não é legal assim, fazer esse tipo de distribuição. Vamos lá. É permitida a venda de alimentos carnes descongelados desde que seja em conformidade com a recomendação fabricada e impressa na rotulagem que ocorra em estabelecimentos que possuam equipamentos destinados para o fim, tá? A gente continua falando dessa questão de vender alimentos carnes para o consumidor final. É proibida a comercialização de produtos descongelados, contrariando a recomendação do fabricante. Aqui. Os recipientes contendo produtos vendidos a granel devem ser mantidos limpos, bem conservados, dotados de proteção, fabricados e revestimento com material sanitário, conforme as características. Você tem que ter nele a denominação da venda do produto, marca, data de validade e recomendação do fabricante. Você fala, Isabela, não entendi. O que é isso? Por exemplo, você quer vender granola. Aí você comprou lá 10 quilos de granola. Você coloca num pote a granel, aqueles potes, enche lá de granola e a pessoa vai se servir. Então você tem que ter todas essas identificações, tá? Não pode só colocar lá e colocar o preço, não. Você tem que ter o número de lote, data de validade e de onde você comprou. Os utensílios utilizados para porcionamento de alimentos vendidos a granel, exceto grãos e demais produtos secos, devem ser removidos dos recipientes lavados após sua utilização. Então, sempre que você for fazer algum porcionamento, você tem que dar aquela limpada em tudo depois, deixar tudo bonitinho após a sua utilização. Os expositores de alimentos resfriados e congelados devem indicar de forma facilmente visível ao consumidor a temperatura do expositor. Então, sempre tem que ter o termostato para o cliente ver. De tudo, tá? Geladeira, freezer, então tem que estar ali para que a gente veja. Os alimentos perecíveis de cadeia fria e quente devem ser mantidos em equipamentos próprios que permitam a manutenção de temperatura indicada para cada uma das categorias dos produtos, tá? Falando sobre buffet, o balcão térmico ele deve estar sempre limpo, com água trocada quando for banho-maria. Água tratada e limpa, trocada diariamente, viu, gente? Quem mexe ainda com banho-maria. E tem que estar em temperatura entre 80 e 90 graus. A água, tá? As cubas devem ter disposições compatíveis de equipamentos que você consiga encostar a cuba na água. Os alimentos preparados devem ser acondicionados no equipamento de manutenção e a temperatura tem que estar acima de 60 graus. Então, o seu buffet sempre tem que estar acima de 60 graus, tá? Já o alimento ali. Aqui, mais uma vez, é o que eu falo para vocês. Aqui tem muito material. Se eu fosse vocês, eu fiz isso, eu tenho essas plaquinhas do buffet. Então, você pega esses dados que são aqui, coloca lá para você ter ele na sua cozinha, perto do seu buffet, para que os funcionários leiam. Então, é muito legal você utilizar esse material, que é simples, está aqui, você não precisa inventar coisas. Você vai pegar a informação que está aqui e vai trabalhar em cima dela, entendeu? É proibido vender e ofertar, fornecer a parte de consumo de bebida alcoólica para menores de 18, tá? Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço de bebida alcoólica, deve estar disponível um local, as estantes específicas. Então, álcool é álcool. Você não pode colocar álcool e Coca-Cola. Álcool e suco, tá? Se for de álcool, tem que estar separado, sozinho num cantinho, tá bom?
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre transporte. E eu vou parar por aqui, porque eu acho que, como eu já disse várias vezes, eu acho que fica muito cansativo. E a gente vai falando, vai falando, vai falando, e chega num ponto que vocês falam, eu não aguento mais. Bom, pessoal, conversamos agora um pouquinho, né, mais sobre a parte da portaria e a gente está chegando ali quase meio que no final dela, mas ainda tem muito conteúdo para conversar. E cada vez que eu releio, eu falo, gente, dá para fazer vídeo quase de cada página ali. Então, para não ficar maçante, como eu sempre falo, eu prefiro ir aos pouquinhos, a gente vai chegando lá aos pouquinhos, senão fica muito maçante e você não assiste até o final, porque eu quero que você me assista até o final. Poxa vida. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, espero que você esteja gostando. Então curte, compartilha, fala comigo, comenta o que você precisar. Eu espero estar sendo útil para vocês com todo esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada